Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje é dia de avaliarmos o filme Alien Romulus, primeiro filme da franquia que iremos avaliar aqui no canal, e também é o 7º filme da franquia até esse momento. Mas então tá, veremos o que esse 7º filme da franquia Alien começou lá no finalzinho dos anos 70 traz pra gente nesse novo capítulo. Então, sem mais enrolações, e o quê? Quem chegar primeiro ganha! Um grupo de jovens colonizadores espaciais se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência. Depois da gente ter visto nos anos anteriores alguns novos filmes como Prometheus e Alien Covenant, que trouxeram ambas histórias diferentes em cada filme, este 7º capítulo não é mais nada do que você possa imaginar. O que eu quis dizer é que esse filme não traz coisas novas que você já possa não ter visto nos filmes anteriores. Para muitos, inclusive para mim, pelo menos o que eu achei, é que esse filme se instalou mais e se destacou mais para mim no gênero como um reboot. Mas no final de tudo a gente sabe que não é, porque esse filme ele se passa no meiozinho ali de Alien, o Oitavo Passageiro, de 79, e Alien, o Resgate, no caso o segundo filme. Então ele tá entre esses dois aí, tá no meio da história dos dois. Natan, mas por que tu acha que Alien Romulus tá mais pro reboot da franquia? Porque se a gente não perceber ao assistir esse filme, a gente percebe que ele tem vários elementos destacadíssimos que são basicamente os mesmos elementos que a gente viu no primeiro e nos outros filmes anteriores da franquia Alien. Principalmente algumas cenas que são bem parecidas com Alien, o Oitavo Passageiro, de 79, o primeiro filme da franquia, que começou tudo. Então eu acho que esse filme, para os fãs que acompanham desde o começo de tudo, vai sim ser uma experiência impressionante, uma experiência admirável, algo do que algo que você possa imaginar, porque ele não vai trazer novidades diferenciadas, não vai trazer algo de diferente nesse 7º capítulo, ele vai trazer os mesmos elementos dos filmes. E olha, se você estiver pensando aí que ele vai esquecer de elementos de Prometheus ou de Alien Covenant, os filmes anteriores, não, pode ficar tranquilo, porque ele recupera tudo de todos os filmes que teve, até o mais tosco que teve do filme, ele vai recuperar tudo e jogar nesse aqui também. Se bem que Alien Romulus, ele é um filme mais parecido com Alien, o Oitavo Passageiro, o primeiro filme, e o segundo filme, Aliens, o Resgate, né? Agora, se você tiver pensando que por esse filme ser um filme mais nostálgico e ter elementos dos dois primeiros filmes de Alien e que vai fazer e satisfazer o público fanzasco de toda essa franquia, isso não é o necessário, pelo menos na minha opinião, de fazer com que esse filme seja incrível por ser nostálgico. Como eu falei, para os fãs pode, mas a gente tem que ter uma coisa de que, apesar de qualquer filme ser nostálgico por tentar ser ali e ter elementos de filmes anteriores clássicos da mesma franquia, ele não pode e nem consegue trazer algo de diferente. Aí sim complica, porque tudo do mesmo enjoa, aquelas coisas, clichê, tudo mais dos filmes anteriores, mesmo reunindo os elementos, entediam, faz com que o público aborrece, fica aborrecido com o que tá vendo, porque está juntando elementos dos filmes clássicos, dos primeiros filmes clássicos, é uma coisa que a gente já viu, isso é uma coisa que a gente já viu, a gente quer ver algo de diferente, mas como eu falei pros fãs, não vai fazer diferença porque é nostálgico, mas aí pra quem não é fã, ecoa esse problema. Mas falar que Alien Romulus, esse filme aqui é um filme ruim, tá longe de ser ruim, é um filme que ele erra pouquíssimo, mas também ele tem qualidades ali imensas e coisas imensas que fazem com que o filme seja bem redondinho, uma história bem redondinha, que tenha pouquíssimos problemas. Até porque a dupla de roteiristas aqui do filme consegue elaborar uma história totalmente frisada com elementos dos dois primeiros filmes da franquia, mas elementos que não aborrecem, não entediam e nem criam um impacto descolonial daquela nostalgia simbolizada como algo que para muitos poderia ser ecológica, mas que não é, porque se é algo nostálgico não tem por que ser tão ecológico assim, não é? Quando a primeira vez que eu estava assistindo o filme, quando eu comecei a assistir o filme, fui percebendo que tinha jovens e tudo mais, e pra mim, ali quando eu estava assistindo ao filme no começo, fui percebendo que aqui, pra mim, aqueles jovens que estavam no filme, eles eram jovens totalmente bagaçados que não queriam nada além de morrer um por um pelos alienígenos monstruosos e terríveis do filme. Mas aos poucos, além do filme se passando aos pouquinhos, fui percebendo de que realmente eles têm compromisso, eles têm personalidade e eles são jovens bem, mas bem destacadinhos e têm suas histórias e obsessões por trás deles, o que deixou eu ainda mais encantado pelo filme. Porque a gente sabe muito bem que existem muitos filmes de terror por aí, principalmente os filmes slashers, que tem jovens que só faz bosta. E olha que aqui tem tudo que os personagens bobos, tontos e esculabados
possam ter, mas eles são bem trabalhados e que a gente consiga até se importar bem com eles. Não são personagens tão bem trabalhados assim que a gente fica emotivo e nunca que nada aconteça com eles, mas são personagens que se algo acontecer com eles a gente vai ficar meio angustiadinho. E olha que aqui tem tudo que os personagens bobos, tontos e esculabados possam ter, mas eles são bem trabalhados e que a gente consiga até se importar bem com eles. Não são personagens tão bem trabalhados assim que a gente fica emotivo e nunca que nada aconteça com eles, mas são personagens que se algo acontecer com eles a gente vai ficar meio angustiadinho. E olha, como a protagonista lá do primeiro filme dela, O Oitavo Passageiro, aqui a gente tem Annie Curley, a atriz que faz a protagonista nesse 7º capítulo, Alien Romulus. Ela é uma protagonista aqui, uma Final Girl que realmente, olha, eu gostei bastante dela, porque ela tem, né, não só ela, todos os personagens aqui tem aquele tímido regra para cada um deles. Tem um bobão, tem um que gosta de tirar onda, tem aqui é corajoso, tem um metido a falar. Então, tem todo aquele esquema de protagonistas e de personagens que vão ser bem destacados ao longo do filme. E ela aqui consegue se estabilizar muito bem. Ela é uma protagonista que na hora de agir para o mal, ela vai dar aquela brochada, né? Porque é algo muito maior que ela e que ela não vai conseguir dar de conta. Mas sim, ela é uma supimpa, uma boa de uma atriz que consegue bastante até que trabalhar bem em questão de sua atuação aqui em Alien Romulus. Ao assistir os outros filmes, percebi também que esse tem um sensor mais próprio dele mesmo. Ele consegue ser um filme mais próprio, né? Além de também conseguir explorar mais aquele gênero de terror de sobrevivência, que a gente já conhece bastante. Mas aqui ele consegue seguir bem os passos dos primeiros filmes, tirando o Prometeu, né? Ele é um pouco mais diferente e consegue ser mais próprio por esse motivo. Então, a gente é basicamente aquele negócio de sobrevivência. A gente conhece um grupo de tal, e esse grupo de tal, vai ser perseguido por algo maior que eles e que vai ir de arrasta um por um ao longo do filme. Então esse filme ele é bem essas características que eu falei aqui. Tudo bem que para muitos pode ser algo totalmente nada a ver com o filme, nada a ver com nada, mas tudo aqui no filme tem um propósito. Pode ser um detalhezinho pequeno que for, mas eles vão ter um propósito detalhado no filme e que vai explicar o porquê tá acontecendo aquilo. Quer dizer, né, até os face hands estão bem mais elaborados aqui. As criaturinhas com as patinhas de aranha são bem mais destacadinhas aqui no filme. Elas aparecem até que bastante, né? Até pra explicar como o alien consegue crescer tão rápido, né? Porque lá nos outros filmes eles já estavam pequenininhos, de repente estavam do tamanho de um prédio, né? Aqui eles explicam muito bem o crescimento da criatura ao longo do filme, o que também deixou eu mais emblemático, né, ao assistir. E os personagens aqui não são personagens burros, tontos, abestalhados, BD, ó, Bigabal, pangaré, que nem a gente vê em muitos filmes de terror de sobrevivência por aí. Eles têm o que tem de fazer e eles não vão se meter numa treta porque eles vão se meter e eles sabem que é um perigo, eles vão se enfiar. Não, é algo natural e que se o roteiro precisa dar um jeito de recuperar o que tá tentando não perder do outro filme, ele vai dar de uma forma bem natural e que a gente vai entender simplesmente. Agora, se você for ao cinema para assistir o filme e ter medo e se assustar, não acho não. Esse filme ele causa assim, uma pequena tensãozinha, pelo menos eu senti um estranhozinhas ali, outras cá, uma tensãozinha ali, outra cá. Mas a direção de Fedor Alves, ele consegue fazer e explorar ali muita coisa no filme. Ele é um diretor bem inteligente e que consegue ali pensar em cada coisinha pro filme sem esquecer. Mesmo que não tenha sido coisas exploradas nos filmes anteriores, mas aqui ele consegue dar uma explicação da hora pra cada coisinha. Mas tipo, a gente sabe que esse aqui é o 7º filme da franquia. Se é o 7º filme da franquia e você já assistiu todos os outros, ou pelo menos alguns dos outros filmes dos 6 pra trás, a gente não vai ver nada diferente aqui, porque não tem nada diferente aqui, é basicamente a mesma cor dos outros filmes, porém tudo mais bem detalhado, mais atualizado, mais moderno, mais legal e mais da hora e muito mais perfeito do que muitos filmes dessa franquia que não deu tão certo assim, apesar da maioria ser todos basicamente filmes bons, né? Até o sangue graficamente jogado aqui no filme não consegue ser aquele negócio tão extravagante. É um negócio mais de boa, mais relaxante, mais calminho. Não é que não tem sangue. Tem bastante sangue nesse filme comparado aos outros, mas é mais organizado, não é aquele negócio estrondoso pra abalar tudo. É um sanguinho ali, outros caras, melado na parede, outros caras. Mas fora isso, não acho que esse filme esteja um terror ali de apavorar, de deixar ser super mente. Ai meu Deus, que horror. Mas deu o que deu, fez o que fez e por aí vai. Alien Romulus é um filme que não é muito criativo, não inventa demais, mas também não desventa nada. Resumindo, eu acho que Alien Romulus é um filme bem explicado. Tem coisas ali que a gente viu nos outros filmes anteriores, como eu falei, que não é muito explicado, mas aqui eles tratam bem, cuidam bem. E para alguns, né, que são bem mais sensíveis, pode até mesmo apavorar também. E a nota que eu dou ao filme Alien Romulus 2024 é a nota 8,9. Então galera, esse é o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. É isso, um beijo e tchau pra vocês.